Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, ao vivo, né? Gente, mais uma vez, tem que lembrar isso, né? A gente completando 5 anos de programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta. 3 na TV Banqueta e 2 de rádio. É muito importante ter programas como esse, que discute a sociedade brasileira, que discute o direito, que discute as relações humanas, com pensamento crítico, mas também com a pitada de cultura, de arte, né? A gente trazendo aí também conhecimentos múltiplos da sociedade brasileira e do homem, né? Já dizia Einstein, uma mente que se expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho normal. E hoje, para finalizar essa semana especial, estamos recebendo um convidado mais que especial também, Nelson Rosenwald, um grande civilista do Brasil, procurador do Estado de São Paulo, um mestre do direito civil. Nelson, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber e, primeiramente, já te agradeci antes, mas diante do público, te agradecer pelo carinho, por ter aceitado o nosso convite de participar das comemorações dos 5 anos do Cultura Geral aqui na TV Banqueta. É um prazer te receber e muito obrigado pelo carinho, viu? Tudo bem, Ederson. Sou eu que fico feliz de compartilhar uns 45 minutos de conversa com você, com as pessoas que estão conosco. Parabéns pelos 5 anos. E coincide também com o aniversário dos 5 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, é uma dupla comemoração. Muito bem. Ô, Nelson, entender o Estatuto da Deficiência, antes da gente pensar em discutir a pauta que já está estabelecida, mas eu acho que a gente fazer alguns recortes são interessantes. São interessantes a gente pensar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está ligado diretamente à dignidade da pessoa humana? Perfeito. Ou seja, a sua primeira pergunta, Ederson, ela já vai diretamente ao centro. Desde a Constituição Federal de 1988, a dignidade ela é o eixo central do nosso ordenamento jurídico. E quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, essa é uma expressão muito forte. E ela evoca 2 ideias. Porque a dignidade ela pode ser entendida num sentido negativo e num sentido positivo. No sentido negativo, isso significa que qualquer um de nós temos direito à estima, consideração, respeito. Esse é o aspecto negativo da dignidade. Mas tem o outro, Ederson, que me interessa muito mais aqui hoje, que é a dimensão positiva da dignidade. Que significa o quê? Significa que o ser humano, ele é o protagonista da sua história. Significa que a pessoa ela tem a liberdade para escrever a sua biografia, para narrar o seu destino. E essa visão da pessoa com deficiência à luz da dignidade da pessoa humana é perfeita, porque o objetivo hoje do direito civil brasileiro é pegar a pessoa com deficiência e proteger, ou seja, respeitá-la, dar a ela a estima necessária e, fundamentalmente, promover a sua autonomia, dar a ela liberdade para que ela possa seguir os seus passos. Então, dignidade da pessoa humana e pessoa com deficiência, está aí uma dupla inseparável, Ederson. Qual era o contexto da lei? Qual era o contexto que a gente pode imaginar que estava relacionado às pessoas com deficiência, professor? Pois é, Ederson, isso é uma longa história. O Foucault contou isso muito bem no livro chamado A História da Loucura. O que acontece? Se puder até, Ederson, desligar o retorno. Isso, valeu. O que acontece é que
todas as sociedades, em maior ou menor grau, elas de alguma maneira discriminam determinadas pessoas. Isso sempre aconteceu. Em Roma, os leprosos eram discriminados. Na Idade Média, os bruxos. E o que veio a ser discriminação no Iluminismo, na Idade Moderna? A construção da loucura. Ou seja, a ciência ela desenvolveu um modelo pelo qual aquelas pessoas a serem excluídas seriam os loucos. E por que os loucos? Porque quando o capitalismo ele entrou com toda a força, a ideia é que as únicas pessoas que poderiam ser reconhecidas pelo direito seriam aquelas que poderiam desempenhar determinados papéis econômicos. Quem seriam esses? O proprietário, o contratante, o marido, o pai. Mas o que acontece, Ederson, é que haviam certas pessoas que, por suas fragilidades, por suas singularidades e idiosincrasias, elas não conseguiam desempenhar esses papéis econômicos exigidos pela ordem jurídica. Então, o que a sociedade fazia com essas pessoas que não conseguiam ser protagonistas desses papéis? Simplesmente varriam para debaixo do tapete. Ou seja, a ideia básica de segurança jurídica era excluir quem fosse diferente. Tanto é verdade que o nosso Código Civil de 1916, ele chamava todas essas pessoas de loucos de todo gênero. Ou seja, loucos de todo gênero porque a ciência não conseguia exprimir exatamente qual era cada tipo de deficiência psíquica. E isso é, de alguma maneira, uma história, porque, como eu te disse, quando veio a Constituição Federal de 88 e disse, opa, esse cenário tem que mudar. Tem que mudar porque a dignidade coloca o ser humano como protagonista do ordenamento jurídico. É hora de proteger as pessoas com deficiência, é hora de promover a autonomia delas. O que aconteceu? A questão da incapacidade se deslocou da discussão patrimonial e, o mais legal, a capacidade se tornou um direito fundamental da pessoa humana. E se a capacidade se tornou um direito fundamental, Ederson, qual é o maior impacto? É que desde a Constituição Federal de 88, uma pessoa só pode ser decretada como incapaz excepcionalmente e sempre para sua proteção, nunca como uma punição, jamais. Eu estava gostando do seu raciocínio, que eu acho que é muito válido, e eu tenho que fazer um recorte numa fala sua sobre Foucault, porque Foucault ele tem uma parte de um estudo dele teórico, que ele fala que a gente só valida uma força quando você reconhece que essa força é maior do que você. Né? Se você entende que a força é maior do que você, você está reconhecendo que a força é maior do que você e você precisa tomar uma atitude. A lei vem nesse sentido, professor, entendendo que existia esse preconceito muito grande e o ordenamento jurídico não protegia essas pessoas. Se você for trazer uma análise para o Foucault, era entender que tinha uma força muito grande que operava em cima das pessoas com deficiência e a lei veio para proteger essas pessoas. Olha, Ederson, nós estamos em uma sintonia fantástica, porque essa força é tão grande que, apesar da Constituição Federal ter dito, com todas as letras, ter gritado sobre a necessidade de proteção dessas pessoas, paradoxalmente, o Código Civil de 2002 manteve esse modelo excludente. Porque quando você vai ou ia no Código Civil de 2002, a capacidade estava atrelada a um conceito médico de discernimento. Ou seja, quem era o incapaz pelo Código Civil de 2002? É a pessoa que tinha uma deficiência ou uma enfermidade. Em outras palavras, para o Código Civil de 2002, a pessoa que tivesse um déficit cognitivo ou um processo patológico que lhe causasse uma enfermidade,
essa pessoa era considerada absolutamente incapaz. Sabe o que é ser absolutamente incapaz? Absolutamente incapaz, Ederson, é ser uma não pessoa, é ser um sujeito coisificado. É uma pessoa que vai à frente de um juiz, o juiz dá uma sentença dizendo que ele é incapaz e ele sai dessa audiência instrumentalizado. Por quê? Ele perde a voz. A partir do momento em que ele se torna um absolutamente incapaz, ele é neutralizado pelo ordenamento jurídico, porque dali por diante ele só pode se manifestar pelo seu alter ego, que é o seu curador. Mas ele, sozinho, ele foi neutralizado. É como, Ederson, fosse em Roma a morte civil. Ou seja, o sujeito ele está vivo, mas ele não tem espaço mais para exercer a sua autonomia. A curatela era uma curatela ilimitada. E eu não estou falando do século XIX, eu estou falando de um Código Civil de 2002. Então, qual que era o problema do Código Civil de 2002? É que ele trazia uma qualificação jurídica baseada em um critério puramente médico. E qual que é o erro? O erro, talvez quem fala muito bem sobre isso, foi um grande poeta, Ferreira Goulart, falecido há pouco tempo atrás. Ferreira Goulart, ele tinha 2 filhos com esquizofrenia, ele conhecia muito bem essa realidade. Então, o que ele dizia? Que a pessoa não é a doença, a pessoa é muito mais do que isso. O ser humano não se reduz a uma doença. O ser humano, ele tem afetos, crenças e direitos fundamentais. Ou seja, o ser humano tem que ser visto de forma holística. E era esse o erro do Código Civil. O ser humano ele era visto só como um defeito, como uma pessoa que não conseguia produzir na máquina econômica, e não visto como todo em sua dignidade. Esse que era o grande erro. Professor, qual é o maior desafio de decifrar esses códigos e trazer uma visão mais humanizada para que a sociedade, as pessoas, as famílias consigam enxergar os seus entes com mais afeto, com mais ternura, já que a gente também vive numa sociedade cada vez mais individualizada? Eu acho que o meio jurídico, Ederson, ele ganhou muito quando veio a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência de 2008, a chamada Convenção de Nova York. Eu vou falar um pouquinho da Convenção para chegar à resposta à sua pergunta. Pelo seguinte, quando a gente utiliza a palavra autonomia pode significar muitas coisas. Para a gente fazer uma caminhada no tempo, a ideia de autonomia veio com uma visão de Hobbes como autonomia política. A ideia de haver uma autonomia do cidadão dentro de uma ordem política. Depois, surgiu um segundo significado para a autonomia econômica, a ideia de Adam Smith, no sentido de que você poderia empreender na sua vida, de que você poderia buscar uma atividade econômica. Aí vem um terceiro conceito para a autonomia, fantástico, o conceito kantiano, a autonomia filosófica, dizendo que o ser humano ele é um fim em si mesmo, ele não pode ser instrumento para as finalidades alheias, o ser humano não pode ser instrumentalizado por outras pessoas. E, finalmente, no que me interessa no nosso bate-papo de hoje, veio uma quarta noção de autonomia, uma autonomia no estilo freudiano. E qual que é essa noção? É que a gente não pode mais falar essa linguagem do direito civil de capacidade jurídica. Por quê? Porque existem várias capacidades humanas. Existem várias capacidades humanas, ou seja, todos nós, Ederson, somos capazes e incapazes para certas coisas da vida. Ou seja, enquanto o direito civil fica naquela ideia obsessiva de tentar igualar todo mundo num modelo, no mesmo formato, a ideia é outra. A ideia da diversidade é de apoiar a pluralidade. Ou seja, todas as pessoas são diferentes, nós temos que entender essa pluralidade e conceder liberdade para que cada um possa participar na vida social. Então, o grande salto qualitativo da Convenção de Nova York
foi fazer esse balanceamento entre cuidado e autonomia. As pessoas com deficiência, em algum momento, precisam de cuidado? Sim. Em algum momento, elas também precisam de autonomia. Em alguns momentos, o foco é a proteção delas. Em outro, é a promoção delas. E o que, no final das contas, serve como lição? Essa convenção é uma convenção internacional de direitos humanos. Então, ela entrou no Brasil, em 2008, Ederson, com força de norma constitucional. Ela entrou acima do Código Civil. E como ela entrou com força de norma constitucional, qual foi a quebra de paradigma que ela trouxe? Ela dissociou duas palavras: deficiência e incapacidade. Deficiência não é mais sinônimo de incapacidade. Porque antes, para o Código Civil, uma pessoa com deficiência, ela era punida, ela era interditada. Agora não. O que é deficiência? Deficiência é simplesmente uma condição humana orgânica. É uma vulnerabilidade existencial. Em princípio, uma pessoa com deficiência, ela é plenamente capaz. Então, para terminar essa sua pergunta, qual foi a passagem que nós fizemos? Nós saímos de um modelo médico do Código Civil, que via a doença como um defeito, e nós caminhamos para um modelo social pelo qual o mais importante, Ederson, é fazer com que essa pessoa com deficiência, ela no Brasil, ela tenha acesso. Ela tenha acesso o quê? A essa proteção e a essa promoção. Eu sei que no Brasil hoje, pelas nossas dificuldades, nós brasileiros que não temos nenhuma deficiência, nós já não temos muitas vezes acesso à moradia, nós não temos muitas vezes acesso a saneamento básico, nós muitas vezes não temos acesso a uma tecnologia, mas essas pessoas com deficiência, Ederson, que são 24% da população brasileira com alguma deficiência, eles, além de não terem acesso muitas vezes a tudo que eu falei, eles são pessoas duplamente vulneradas, porque além da deficiência em si, normalmente eles têm uma condição de pobreza que é muito clara. Então o problema é muito grave no Brasil. Professor, vou fazer uma pergunta, é óbvio que não é da nossa área, mas eu sempre faço esse recorte, e eu vi uma das lives que eu vi de você com o Rodrigo da Cunha. Eu também fiz uma pauta com ele, acabei entrevistando ele e tal, e ele estudou psicanálise para entender as relações de família também, né? Eu queria te perguntar se a gente pode ter alguma coisa, obviamente não é uma pergunta fechada, né? Mas se a gente pode ter algum entendimento em que a psicologia e a psicanálise pode nos amparar ou nos ajudar nesse contexto de aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência ou também na relação de família com os seus deficientes. Eu acho que o papel da psicanálise hoje ele se torna mais importante porque a própria lei agora renovada deu esse espaço. Deixa eu ser mais direto. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei 13.146 de 2015. Então, nós temos 5 anos com ela. Aonde ela ampliou esse papel da psicanálise? Primeiro, porque ela diz, Ederson, que uma pessoa com deficiência pode ser encarada de 3 formas. Qual que é a regra geral? Uma pessoa com deficiência ela é plenamente capaz. Ela não vai ser curatelada, ela não vai ser interditada. Eventualmente, a pessoa com deficiência vai sofrer uma tomada de decisão apoiada. E, excepcionalmente, a pessoa com deficiência ela será curatelada, mas muito excepcionalmente. E aí que entra a questão da junção do saber médico com o saber jurídico. Por quê? Porque hoje, Ederson, para alguém ser curatelado, a questão não é mais se ela tem uma deficiência ou uma enfermidade. Uma pessoa só pode ser curatelada se objetivamente existir
uma causa permanente que impossibilite a sua autodeterminação. Ou seja, uma pessoa só pode ser curatelada se houver uma situação clara de impedimento do seu autogoverno. E mais ainda, caso essa pessoa chegue ao limite de ser curatelada, Ederson, essa curatela ela é restrita a questões patrimoniais. Ou seja, o curador ele vai entrar na minha vida para interferir se eu vou comprar um imóvel, como é que eu vou cuidar do meu patrimônio? Como é que eu vou tratar das questões financeiras? Só que o curador, hoje, ele não pode mais tomar a frente nas questões existenciais. As minhas decisões relacionadas à minha intimidade, à minha vida sexual, à minha vida familiar, mesmo eu sendo curatelado, essas decisões continuam sendo minhas. Por quê? Porque não é possível uma delegação coercitiva de direitos fundamentais. Não é possível uma pessoa delegar direitos da personalidade para terceiros contra a sua vontade. É por isso, então, que esse aspecto hoje da existência, não de um psiquiatra em si, mas de vários experts que sejam capazes de ver perfeitamente a situação da pessoa curatelada, isso é muito importante no perfil que vai se dar à curatela. Essa é uma questão fundamental. Eu acho que a gente precisa também fazer um recorte dessa desassociação que a lei fez, que o Estatuto fez. Ele desassociou, né, a incapacidade da deficiência. Você poderia explicar para a gente isso, professor? Perfeito. Ederson, se eu fosse vidente, se eu fosse a mãe de Ná e pudesse fazer uma profecia para os próximos anos, eu vou te dizer qual a profecia que eu cravo. No futuro, as pessoas com deficiência que estejam numa situação mais grave, elas não vão recorrer à curatela. Elas vão recorrer a um outro modelo jurídico que foi criado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se chama tomada de decisão apoiada. Anota aí, tomada de decisão apoiada. Por que essa é uma grande inovação? Porque pega uma pessoa que tem uma situação de fragilidade existencial. O que essa pessoa que não tem possibilidade e que ela esteja limitada para decidir sozinha questões da sua vida, ela vai fazer? Essa pessoa, olha que interessante, Ederson, ela vai escolher duas pessoas que ela gosta muito. Então eu vou escolher o Ederson e a Ana e falo, olha, Ederson e Ana, vocês topam ser meus apoiadores? Sim, Nelson, nós gostamos de você, nós seremos seus apoiadores. Eu faço com vocês um termo, um negócio jurídico e digo, Ederson e Ana vão me apoiar nas situações A, B e C da minha vida. A gente pega esse negócio jurídico, esse apoio, leva a um juiz, leva a um promotor de justiça, o juiz vai me ouvir e uma equipe multidisciplinar também vai me ouvir para ver se eu preciso realmente desse apoio. Ederson e Ana, vocês que são os apoiadores, vocês também vão ser ouvidos para saber se vocês têm condições de me apoiar. E no final o juiz homologa esse apoio, a gente leva isso ao cartório para ter eficácia perante terceiros. A partir do momento que essa tomada de decisão apoiada ela é levada ao cartório, eu, Nelson, que sou apoiado, eu continuo sendo plenamente capaz. Mas vão ter alguns atos da vida civil que eu só vou tomar se vocês estiverem ao meu lado me apoiando. Então, Ederson, qual é a diferença de você ser apoiador para você ser meu curador na curatela? É muito diferente, porque um curador, ele representa ou ele assiste uma pessoa que é relativamente incapaz. O apoiador não. O apoiador ele não representa ninguém. Ele não assiste ninguém. Ele apenas auxilia uma pessoa que é plenamente capaz a tomar determinadas decisões na vida.
E outra diferença super importante, o curador, a função principal dele é proteger você, é auxiliar você no seu tratamento. O apoiador não. A maior função do apoiador é promover a sua liberdade, é reforçar os seus espaços de autodeterminação. Só para quem está nos ouvindo não ficar muito perdido, quais são as 4 situações hoje que no Brasil, para mim, Nelson, caem como uma luva para a tomada de decisão apoiada? Primeira, pessoas com deficiência psíquica, pessoas com deficiência física ou sensorial. Você imagina uma pessoa numa cadeira de rodas, ela tem uma liberdade de locomoção. Uma pessoa cega, uma pessoa com obesidade mórbida. Essas pessoas, muitas vezes, elas têm essas limitações físicas que impedem a ela a prática de atos normais da vida. O apoio é muito importante para essas pessoas. Segundo, pessoas que têm deficiência psíquica que apenas restringe a sua autodeterminação. Ou seja, elas ainda têm espaços residuais de autogoverno. Essas pessoas não vão ser curateladas. Essas pessoas, elas precisam do apoio. Alguém que fortaleça a autonomia delas. Terceiro, Ederson, você vai gostar dessa. Nosso país é um país que está envelhecendo rapidamente. A quantidade de pessoas que estão se tornando idosas e vivendo muito é incrível. Mas o que acontece? Esses idosos, muitas vezes, por mais que a cabeça deles esteja ótima, eles têm uma certa vulnerabilidade. A vulnerabilidade vem com o tempo, a insegurança vem com a idade. Então, muitas vezes, as pessoas precisam de apoiadores que deem maior, que possam corroborar as suas decisões, que possam dar mais força às suas decisões. E, finalmente, para terminar, uma situação que, para mim, é típica da tomada de decisão apoiada. Pessoas que têm doenças como Alzheimer, são aquelas doenças crônicas degenerativas. Infelizmente, com o tempo, elas vão se esquecendo sobre quem elas são. Então, é muito legal que essas pessoas usem a sua liberdade para programar antecipadamente a sua vida. Então, essas pessoas, elas podem pegar hoje um papel na mão e falar, olha, eu sei que meu Alzheimer está se agravando, então eu quero nomear o Ederson e a Ana como os meus apoiadores, e no futuro, quando a minha situação se agravar, eu quero que o Ederson deixe de ser meu apoiador e passe a ser o meu curador. Então, a pessoa ela pode fazer uma programação prévia dessa sua história de vida. Desculpa que eu me alonguei, mas essa resposta precisava ter todo esse contorno. Professor, isso aí é uma aula, né? Isso é uma aula, isso é uma maravilha. Eu queria fazer um outro recorte, porque a legislação nossa estava um pouco atrasada e os tratados internacionais foram importantes demais para que acontecesse essa transformação na nossa legislação, professor? Demais. Agora, Ederson, você como um profissional de direito, você tem a mesma formação que eu, você vai concordar. Qual que é o problema dos juristas brasileiros? Jurista brasileiro, ele só confia que alguma coisa existe quando está escrito numa lei, quando tem uma lei ali, um papel. O jurista brasileiro, ele não confia em convenção de direitos humanos. Ele acha que convenção de direitos humanos é uma figura de retórica, é algo distante. Só que as convenções de direitos humanos hoje, quando elas são aqui internalizadas pelo nosso Congresso com determinado quórum, elas têm força constitucional. E a Convenção de Nova York foi a primeira a ser internalizada no Brasil com eficácia de emenda constitucional. Então, hoje, para ser muito direto para você, quais são as 3 vantagens perante uma convenção internacional quando nós estamos diante de uma pessoa com deficiência que sofre uma sentença de curatela? 1, a flexibilização dessa sentença. Por que flexibilização? Deixa eu fazer agora uma sessão nostalgia, Ederson. Quando eu era menino, eu tenho mais de 30 anos de Ministério Público. Quando eu era menino, e eu estava com 22 anos de idade, fui ser promotor de justiça lá em Passa Quatro, lá no interior de Minas Gerais,
tinha sentença de interdição, juiz vinha com carimbo na mão. Esse carimbo era, pumba, está interditado. Esse carimbo, Ederson, era igual para todo mundo. Se a pessoa era interditada, não interessa se a pessoa ela era A, B ou C, ela saía da sentença sempre igual. Como é que ela saía? Uma não pessoa. Alguém que era anulado pelo sistema. Agora não. Agora o que existe é um projeto terapêutico individualizado. O que é um projeto terapêutico individualizado? O juiz na sentença, ele tem que dizer exatamente a curatela, como ela tem que servir para você, Ederson, dentro das suas circunstâncias. Fazendo uma metáfora aqui, é como se fosse uma moça que entrasse na loja da Marisa, da Riachuelo. Sempre quando ela sai dessa loja, ela sempre sai com o mesmo figurino. A roupa é sempre a mesma, é o pré-à-porter. Agora mudou. Agora é alta costura. Cada pessoa sai com um figurino diferente. Algumas pessoas terão uma curatela mais intensa e algumas pessoas terão uma curatela mais leve. Cada uma dentro das suas circunstâncias. Ou seja, Ederson, é uma delicadeza no trato da pessoa com curatela. Segundo lugar, Ederson, além da flexibilização da curatela, hoje, a gente tem uma coisa chamada funcionalização da curatela. Isso é super importante. O que significa? Antes, quando era nomeado um curador, olha a hipocrisia, não era curador da pessoa, era curador de bens, porque a pessoa ela era esquecida em algum canto qualquer. A importância para o direito civil era cuidar de bens, até porque pobre nunca foi curatelado. Pobre ia para o manicômio de Barbacena, onde 60 mil pessoas morreram lá dentro. Pobre era completamente esquecido. Ou seja, a curatela era um instituto de proteção de patrimônio. A pessoa ela ficava ali na sombra. Hoje não. Hoje não é mais uma curatela de bens. O curador se transformou em um cuidador da saúde. Porque a principal missão de um curador é pegar uma pessoa curatelada e fazer com que ela, o mais breve possível, ela se livre da curatela. Ela possa voltar à situação da capacidade absoluta. E, Ederson, para terminar, a terceira coisa que mudou com essa nova mentalidade, e eu acho que você vai gostar, mudou também o processo de curatela. Porque antes, como é que era o processo? Cada absurdo que a gente olha para trás e fala, como é que era assim? O juiz, ele examinava a pessoa do curatelado. Como é que o juiz examina alguém? O juiz não é médico, o juiz não é técnico. Então chegava o juiz e fazia 3 perguntas. Qual que é o presidente do Brasil? Qual que é o dia e o ano que o senhor nasceu? Hoje está chovendo ou está fazendo sol? Conforme as respostas, o sujeito é curatelado ou não. Juiz hoje não examina ninguém. Juiz entrevista. Por que entrevista? Porque por detrás daquela pessoa que está sendo curatelada, existe uma pessoa que tem uma história de vida. Então, o que há é um diálogo. O que existe ali é uma relação dialética entre o juiz e a pessoa. E mais, quem está no background não é só um psiquiatra. Tem que ter ali uma avaliação biopsicossocial, um conjunto de experts que entendam a pessoa de uma forma holística. Ou seja, Ederson, mudou muito, né? Olha, por que o programa nasce com essa ideia de discutir todas essas relações? Eu tenho uma pauta com o pessoal do Instituto Mano Down. E é uma situação que mexe muito comigo e eu acho que a gente precisa abrir esse espaço. Então, assim, essa conversa nossa, toda vez que a gente vai conversando, você vai falando, eu vou pensando assim, como que o pessoal do Instituto está na frente de muita coisa, né? E tem ajudado muitas pessoas a não sofrer tanto, né? Professor, esse estatuto ele veio para harmonizar a curatela? Sim, o bacana do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi, primeiro, ele se harmonizou muito bem com a Convenção de Nova York. 2,
aquilo que eu disse. Como era uma lei, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio como uma lei ordinária, finalmente, nesse momento, os juristas, os juízes, os doutrinadores, os promotores acordaram e falaram: opa, nós temos uma lei, nós temos que levar isso a sério. Foi aí, efetivamente, que toda discussão sobre a renovação no tratamento das pessoas com deficiência mudou. Ederson, eu tenho que confessar para você uma coisa. Mudou na lei. Depois veio o Código de Processo Civil, em 2015, coincidentemente. Então, não é só o direito material que mudou, o Código de Processo Civil também acompanhou isso. Mas, muitas vezes, eu, como procurador de justiça, vem muitos colegas do Ministério Público ou da Defensoria Pública e falam: Nelson, tudo isso que você diz é muito bonito, mas aqui na minha comarca do interior não tem recursos financeiros para fazer esse laudo. Não tem aqui um psiquiatra, não tem um pedagogo, não tem um assistente social, para que esse laudo ele possa ser feito da melhor maneira possível. Sim, Ederson, tem que reconhecer que a nossa realidade é o país de pior distribuição de renda no mundo. E então, nós temos um contrassenso, qual? Uma lei avançadíssima, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e, por outro lado, péssimas condições materiais para essa pessoa. Olha, você só não vai cair para trás porque você está sentado. Em 2020, o INSS, se qualquer pessoa com deficiência for num posto do INSS e ela for pleitear um benefício de prestação continuada, uma renda mínima para a sua sobrevivência, sabe o que o INSS vai dizer? Tudo bem, mas você só vai ter direito a essa renda se você provar que você foi curatelado. Quer dizer o seguinte: a pessoa ela tem que se submeter a uma curatela. Em outras palavras, ela tem que se coisificar para receber uma renda mínima. Em outras palavras, a pessoa tem que abrir mão de ser pessoa para ter acesso ao mínimo existencial. E pior, não tem nenhuma lei que diga que o INSS tem que exigir isso. Isso simplesmente se chama uma cultura patrimonialista onde a burocracia impera. Outra, para você ver, o Estatuto da Pessoa com Deficiência está aí e, na verdade, só temos 500 mil pessoas com deficiência com carteira assinada, quando, na verdade, existem 7 milhões de pessoas com deficiência que poderiam ter carteira assinada. Então, eu te trouxe isso, Ederson, para você ver o hiato entre o belíssimo mundo jurídico, que é lindo dentro do papel, e a realidade concreta, que é pífia. Eu tenho que fazer outro recorte nessa fala sua. Qual é o desafio dos procuradores, dos promotores, do juiz, do corpo do judiciário, quando se depara com essas situações que também causam sofrimento até para o juiz e para os procuradores e os promotores decidirem? Como é que você pode fazer essa análise para a gente, Nelson? Eu gostaria de dizer para você que eu acho que a gente tem que dar ainda um passo além do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por que um passo além, Ederson? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala que quando uma pessoa com deficiência ela precisa de uma proteção maior, ela só tem 2 caminhos. Ou é a curatela, ou é a tomada de decisão apoiada. Mas eu vou te contar uma coisa. A maioria dos adultos do Brasil que tem uma deficiência psíquica, eles não vão nem para a curatela e eles não vão para a tomada de decisão apoiada. Por que isso? Isso é por várias razões. Primeiro, por uma razão cultural. Por uma razão cultural, as pessoas elas não vão ao judiciário. Segundo lugar, por uma questão ideológica, Ederson, a maioria das famílias brasileiras, elas resistem a colocar os seus entes queridos em uma curatela, em uma tomada de decisão apoiada. Então, sabe qual que é o cenário real no Brasil? O cenário real é que a maioria das pessoas com deficiência psíquica, elas não
estão submetidas a qualquer proteção legal, ou seja, elas estão em casa. Eu vou falar de uma forma mais crua, elas têm uma capacidade jurídica, mas elas não têm uma capacidade natural. Por que isso? Porque elas não têm um curador, elas não têm um apoiador, mas elas têm alguém que, de alguma maneira, toma conta delas. É isso que acontece. É uma situação de atenção. É um familiar que toma conta dessas pessoas. É um guardião que toma conta dessas pessoas. É alguém que alimenta essas pessoas, que dá cuidados básicos médicos. Aí você pergunta, Nelson, qual que é o problema disso? No dia a dia não tem problema nenhum, porque essas pessoas têm uma atenção ordinária. Para os atos cotidianos da vida, não tem nada errado, Ederson, mas aonde que pega? Onde que pega é que, como essas pessoas não têm um curador, nem têm um apoiador, essas pessoas amanhã, elas não têm acesso à vida social. O que quer dizer isso? Elas não conseguem abrir uma conta no banco, elas não conseguem praticar um ato notorial, elas não vão a um registro e podem fazer nada, ou seja, elas não têm autonomia para praticar qualquer ato extraordinário da vida civil. Então, qual que é a solução que eu proponho? Que deveria ter no Brasil um instituto, como já tem na Espanha, chamado guarda de fato. O que é a guarda de fato? O juiz, ele nomeia, Ederson, você como guardião de uma pessoa, e esse guardião, ele passa a ter a liberdade de praticar atos extraordinários em favor dessas pessoas quando elas estão em uma situação concreta de risco. Tem uma situação de risco iminente à saúde delas, o guardião de fato age. Tem uma situação iminente de risco ao patrimônio delas, o guardião age. Ou seja, para mim, essa é uma forma rápida, desburocratizada, desses milhões de pessoas que precisam de assistência, mas elas não vão recorrer a uma tomada de decisão apoiada, nem vão recorrer a esse curador. Eu acho que por aí, Ederson, já ajudaria bastante essa guarda de fato no direito brasileiro. Seria ótimo. Dá uma dica de legislação, se precisa mudar alguma coisa, pode melhorar, a gente pode fazer um complemento, né? Eu acho que o papel nosso, Nelson, é aproveitar esses espaços mesmo e propor. Eu acho que os programas que eu faço é com a ideia de ser programas propositivos, né? E a gente possa, em algum futuro próximo aí, alguém pegar um programa desse, assistir e falar assim, não, acho que dá para poder fazer isso. Tem alguma solução inovadora que a gente poderia pensar no campo da legislação ou coisa nesse sentido, Nelson? Poderia nos ajudar? Eu acho que, com relação especificamente a essa guarda de fato, o que a gente poderia fazer é modelar um estatuto mínimo dessa guarda de fato. Ou seja, pegar esse sujeito que já é o guardião, e Ederson, é importante, esse guardião, às vezes, não é uma pessoa natural. Sabe quem é o guardião, às vezes? É uma clínica, uma residência para idosos, pessoas de terceira idade. Pegar esse guardião e dar a ele poderes mínimos, atribuir a ele algumas funções, atribuir a ele algumas faculdades. E a partir do momento que esse guardião ele tem esse papel na mão, pode ser até uma ata notarial. Ele vai lá no cartório de pessoas naturais e ele tem essa ata na mão, ele já pode praticar esses atos em favor dessas pessoas que por alguma vulnerabilidade, que por alguma fragilidade, elas não podem mais agir com uma plena autodeterminação. Eu acho que esse seria um caminho muito importante no direito brasileiro hoje. Mas eu insisto, volta àquilo que eu te falei. Eu acho que a tomada de decisão apoiada é um caminho muito legal, mas sugestão do Nelson Rosenwald. Por que essa tomada de decisão apoiada tem que ser feita por um juiz? Eu vejo espaço também para que a tomada de decisão apoiada possa ser feita em cartório,
com toda a segurança jurídica. É outro caminho também que eu indico. Ou seja, esse é um assunto apaixonante, porque quando eu te disse, Ederson, que 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência, todo mundo que está nos ouvindo, em algum grau, tem alguém na família com uma deficiência, seja ela física, sensorial ou psíquica. Então, esse é um assunto que diretamente cai no coração de todos nós. Isso sem contar a dislexia, né, que muita gente tem, né? Nelson? Ô, Nelson, e essa situação toda que nós discutimos aqui, relacionar ela nesse período de Covid-19? Isso importante, porque a situação das pessoas com deficiência no cenário de pandemia ainda é mais drástica. Só para você ter uma ideia. Primeiro, é claro que as cenas de violência doméstica com essas pessoas, elas se agravam. Elas se agravam porque o poder de reação delas é menor. Segundo, porque essas pessoas têm menos possibilidade de ir a uma delegacia, de se direcionar a alguma autoridade, revelar o que está acontecendo. Terceira, até porque elas, quando elas se encontram em uma situação de opressão ou submissão, a tendência delas, num período de exceção como de pandemia, é se calar. Então, é claro que as situações de violência doméstica, elas se alastram. Segunda, Ederson, a chance de uma pessoa com uma deficiência contrair, né, o coronavírus é muito maior, porque a fragilidade física ou psíquica leva a uma facilidade do contágio. Elas naturalmente têm mais comorbidades, e a comorbidade facilita que essa pessoa possa contrair a pandemia. E o terceiro, se o desemprego ele atrai essas pessoas de uma situação estruturalmente maior, é claro que o desemprego nas famílias dessas pessoas aumentando também, a chance dessas pessoas sofrerem uma redução da sua capacidade econômica ainda é maior. Por isso que tem que existir medidas emergenciais, como essas pessoas terem vacinação contra a gripe com prioridade, porque nesse momento a vacinação contra a gripe já é um anteparo contra outras coisas. Essas pessoas terem acesso a um benefício de prestação continuada com mais facilidade. Os profissionais que lidam com elas terem maior acesso a EPIs, esses equipamentos de proteção. Essas pessoas terem mais acesso a cuidadores nessa hora. É uma série de medidas para essas pessoas, justamente porque o momento de pandemia, para elas, é um cenário ainda muito mais grave, Ederson. Nelson, o papo, quando é bom, passa voando, né? Você vê que nós já passamos aí. Foi um prazer te receber aqui no programa, né? É um assunto realmente, como você diz, apaixonante. A gente não, aqui o Instagram não para, todo mundo vai ter que ter uma pessoa, a Amanda já vai ter que tomar conta do Instagram mesmo para responder as pessoas. Foi um prazer te receber no Cultura Geral, Nelson. Essa satisfação muito grande, e a gente já tem certeza que a gente está começando uma amizade muito duradoura daqui para frente, viu? Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu agradeço demais, eu confio nessa amizade. Você é uma pessoa que faz a conversa fluir de uma forma muito interessante. Me senti como em casa, com um velho amigo proseando. Muito obrigado ao seu programa e a todos que participaram aí nos ouvindo e os que participaram por trás das câmeras, auxiliando na preparação. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer essa pauta que, para mim, todos me conhecem por causa tanto do Ano Nascimento Costa quanto também do Instituto Mano Dal, a importância que eu dou para essas pautas, principalmente essas pautas que as pessoas precisam ser ouvidas, né? E essas pessoas normalmente não têm voz. Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Transferência com bolsas de até 30%. Inscreva-se.
Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.